Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2. Podem sentar-se. Irmãos, nesse texto a qual nós lemos, o apóstolo Paulo vai falar da graça de Deus que se manifestou na vida dos efésios. Ele vai dar a partir do verso 11, ele vai dar uma condição prévia da situação que os crentes de Efésios viviam antes da sua conversão. Se nós notarmos o versículo de número 11, eu vou ler novamente. Paulo diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. A condição prévia que os efésios viviam antes da sua conversão, irmãos, era que eles viviam na ignorância do paganismo. Os efésios praticavam todo tipo de idolatria. Eles estavam imersos em ofensas e pecados. Eles estavam espiritualmente mortos, é isso que ele vai dizer no começo do capítulo 2. Ele vai dizer que eles estavam mortos em seus pecados e delitos. Eles estavam separados de Deus. Eles estavam sem Cristo, longe da família de Deus. Eles eram incircuncisos. E Paulo chega a dizer que eles eram filhos da desobediência e filhos da ira por natureza. Ele vai usar esse termo aqui no versículo 11, irmãos, gentil. E esse termo gentil, ele faz uma referência a todo não judeu. Todas as pessoas que não são judeus são gentios. Logo, o apóstolo Paulo também está falando da minha e da sua condição antes da nossa conversão. A nossa condição antes de nos convertermos não era diferente das condições que estavam os crentes de Éfeso antes da sua conversão. Nós também estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós também estávamos separados de Deus, estávamos sem Cristo. Nós também estávamos imersos no pecado, também praticávamos todo tipo de idolatria e também éramos, por natureza, filhos da ira e filhos da desobediência. Mas ele vai dizer no versículo 13, mas agora ele usa esse termo. Mas agora nós que estávamos longe fomos aproximados. Nós estávamos longe de Deus outrora. E por que nós estávamos nessa condição de separados de Deus, de longe da família de Deus? Por que nós estávamos sem Cristo? Justamente por essas coisas que eu já falei, o pecado. Porque o que separa o homem de Deus não é outra coisa senão o pecado. Note que o que fez com que Deus expulsasse Adão do jardim? O pecado. O que fez com que Deus expulsasse Caim da sua face? Tanto é que Caim diz que o seu castigo era mais do que ele podia suportar, porque Deus tinha o lançado para longe da sua face, por causa do pecado. E o que é pecado, irmãos? Pecado é desobediência à lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é errar o alvo. E nós vivíamos nessa vida de imersos em pecado. Mas ele nos dá uma excelente notícia. Ele diz, mas agora em Cristo, em contraste com a condição passada, vocês que estavam longe, agora vocês foram aproximados de Deus.
Mas por que nós fomos aproximados de Deus, irmãos? Porque Deus viu alguma qualidade em mim e em você que o agradou? Não. Você foi aproximado de Deus porque Deus viu que você era bom? Não. Você foi aproximado de Deus porque Deus viu algo especial em você? Não. Nós fomos aproximados de Deus por causa do sangue de Cristo. É isso que ele vai dizer no versículo 13, que nós fomos aproximados, a nós que estávamos longe, por causa do sangue de Cristo. E isso faz uma clara referência ao sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo, que é muito mais eficaz que os sacrifícios de animais que eram feitos no passado, na antiga aliança. E foi por esse sacrifício que eles realizavam no passado, o sacrifício de animais, que Israel se achegava a Deus, que Israel prestava culto a Deus. Antes Israel tinha que oferecer um sacrifício, derramar um sangue de um animal, para que eles pudessem entrar na presença de Deus, para que eles pudessem entrar no templo de Deus, para adorar a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que houvesse o derramamento de sangue para que Israel pudesse se aproximar de Deus. E de igual modo, irmãos, Cristo na cruz, Ele está derramando o seu sangue para que nós possamos entrar na presença de Deus. Mas o sacrifício de Cristo, ele é mais eficaz, porque ele não necessita ser oferecido ano após ano. Porque o sacrifício de Cristo não precisa ser oferecido diariamente. Ele se ofereceu uma única vez, e esse sacrifício foi suficiente para entrarmos na presença dEle. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 4, ele diz assim que era impossível que o sangue de touros e de bodes tirasse os pecados. Por isso que quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, ó Cristo dizendo: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Deus preparou um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, que foi oferecido uma única vez para que o meu e os seus pecados fossem expiados, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, para que pudéssemos nos achegar a Deus. Então o que está acontecendo, irmãos? Na cruz, com Cristo derramando o seu sangue, está havendo remissão de pecados, está havendo expiação pelos pecados, e está havendo propiciação pelos pecados. Em Romanos capítulo 5, ele vai dizer que, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Ele vai dizer em Romanos, no capítulo 3, que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, aonde havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que é propiciação, irmãos? Propiciar. Propiciação era a tampa da arca. E o que acontecia ali na tampa da arca? O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele vinha com o sangue do animal, ele entrava no santíssimo lugar e ele derramava o sangue do animal na tampa do propiciatório. E aquele ato era um símbolo ali que estava sendo feito remissão pelos pecados, estava sendo feito expiação pelos pecados. E o que mais? Estava sendo feito propiciação pelos pecados. O que é propiciar? Propiciar é acalmar a Deus, é aplacar a ira de Deus, porque se ele entra no santo dos santos sem o sangue do animal, ele seria exterminado. Então era necessário que houvesse ali um substituto pelos seus pecados.
Então na cruz está havendo purificação também de pecados. João diz em sua primeira epístola, no verso 7, ele diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Por meio do sangue de Cristo, nós podemos entrar na presença de Deus. Você já viu aquela expressão, o sangue de Cristo tem poder? Teologia perfeita, irmãos. É claro, com sentido correto. O sangue de Cristo tem poder do quê? De nos aproximar de Deus. Porque eu e você estávamos longe de Deus. Porque eu e você estávamos longe da presença de Deus, éramos inimigos de Deus, estávamos separados da família de Deus, estávamos sem Cristo, sem Deus, sem família, estávamos mortos em pecados e delitos, e através do sangue de Cristo aspergido na cruz, nós fomos introduzidos à família de Deus, e agora nós temos paz com Deus. Então o sangue de Cristo tem poder para nos aproximar de Deus. Por meio do sangue dele, nós temos paz com Deus. Mas essa reconciliação, irmãos, com Deus, ela vai se estender às outras nações. Deixe-me colocar da seguinte forma, para ficar mais didático. No Antigo Testamento, nós podemos dividir da seguinte forma: Israel, havia o povo Israel, e havia as outras nações que são gentios. Israel e o resto do mundo são gentios. Havia várias outras nações, mas para Deus são dois povos, o povo dele e o povo que não é dele, porque as outras nações estão na mesma condição de idolatria, de morte, de pecado. As práticas de idolatria são diversas, diferentes, mas a situação é a mesma. Então eles estão ali mortos em pecados. E o que acontece aqui? Olha, vamos ver o versículo 14. Ele diz assim, no verso 2 de Efésios: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. O que Deus está fazendo? Ele pega judeus e gentios, e ele cria nele mesmo, em quem? Em Cristo, um único homem. Mas havia um muro de inimizade. Havia um muro que separava os judeus dos gentios. E esse muro, irmãos, que separava os judeus dos gentios, era as leis de Moisés com as suas regulamentações, que impedia os judeus de conviver com os gentios. A circuncisão, comida especial, guarda de determinados dias. Então essas coisas separavam os judeus dos gentios, mas a Bíblia diz que essas coisas eram sombras. Essas coisas apontavam para Cristo, e Cristo é a nossa realidade. Olha o que ele vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, no verso de número 16. Ele vai colocar da seguinte forma: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade encontra-se em Cristo. Aquelas festas religiosas, os dias, os determinados dias, apontavam para Cristo. Cristo é a realidade. Então esse muro na cruz, o que Cristo está fazendo mais, irmãos? Na cruz ele está derrubando esse muro de inimizade, porque a realidade agora é ele. Até no templo, como era dividido o templo no passado? Havia o Santíssimo, o Santo Lugar, e havia também o pátio dos gentios, que era separado por um muro, aonde os gentios não podiam entrar no templo para adorar a Deus. Eles não podiam entrar para cultuar a Deus, mas na cruz, Deus está derrubando esse muro para que os gentios possam adorar a Ele, para que os gentios possam também cultuar a Ele. Na cruz, irmãos, o véu foi rasgado
E o véu foi rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, de alto a baixo, para ficar claro que essa obra é uma obra de Deus. O próprio Deus está abrindo acesso para que nós possamos entrar também na presença dEle. E agora não há mais dois povos. Há um único povo. As pessoas ainda querem dividir, como se Deus tivesse um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja. Mas a Bíblia diz que Deus fez desses dois povos um único homem. Ou seja, Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo composto por gente de toda tribo, língua, raça e nação. É um único povo, um único homem. E por que ele usa essa expressão, Deus faz um homem, um novo homem? Ele usa isso no versículo 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem fazendo a paz. Por que ele usa essa expressão, um novo homem? Essa expressão, irmãos, é uma referência para a igreja. Um novo homem, porque é a nova humanidade que Deus criou em Cristo Jesus. Porque o primeiro homem, que foi Adão, foi um homem que se rebelou contra Deus. Adão pecou. E todas as pessoas que nasceram depois de Adão, nasceram e herdaram a natureza de Adão. Então, todas as pessoas que nascem, eles herdam a natureza corrupta de Adão. É isso que o salmista diz no Salmo 51, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo que ele herdou a natureza de Adão, a natureza caída de Adão. Ele nasceu naquela condição de pecado. Então, o primeiro homem, irmãos, é toda a humanidade encabeçada por Adão. É o primeiro homem. É uma humanidade caída, uma humanidade sem Deus, uma humanidade sem Cristo, uma humanidade totalmente depravada. O Paulo, ele usa as seguintes expressões em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz que o primeiro homem é chamado de homem natural, sua origem é o pó da terra, e esse homem é carnal e ele não pode herdar o reino dos céus. A primeira humanidade não pode herdar o reino dos céus. É uma humanidade caída em Adão, uma humanidade em pecado. Mas agora esse novo homem, esse segundo homem que a Bíblia diz que é Cristo, que Cristo é o segundo Adão. E esse segundo homem, Paulo diz que esse segundo homem é chamado de homem espiritual. A sua origem é o céu. E da mesma forma que a humanidade, ela carrega a imagem do primeiro homem, aqueles que foram transformados, que creem em Cristo, carregam a imagem do segundo homem, carregam a imagem de Cristo. Então esse novo homem, ele é uma nova humanidade em Cristo, é uma humanidade que parece com Cristo, ou seja, é a igreja composta por judeus e gentios. É esta igreja que é o novo homem, é esta igreja que carrega a imagem de Cristo. E ele vai dizer ainda, irmãos, em Colossenses capítulo de número 3, ele vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem. E olha o que ele diz no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 5. Olha a natureza do velho homem. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A natureza do velho homem. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, ganância que é idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Se despir é tirar as roupas do velho homem. Vocês se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram à imagem do seu Criador.
Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. E olha a nova natureza deste homem, irmãos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Essa faz parte do novo homem, da natureza do novo homem, que foi transformado por Cristo. Eu e você, irmão, somos esse novo homem. A igreja é esse novo homem, que se revestiu a imagem do seu Criador, a imagem de Cristo. E agora nós temos acesso à presença de Deus. Este acesso que era restrito somente aos judeus, através do sumo sacerdote, agora nos foi dado este acesso pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz que nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Por meio do corpo de Cristo, nós temos agora acesso. Ele nos preparou um novo e vivo caminho. Lembra o que ele diz em João capítulo 14? Se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aonde Cristo está, irmão? No Pai. Cristo está no Pai, e Ele quer nos levar de volta para o Pai. Filipe disse assim: Senhor, mostra-me o Pai, que isso me basta. Eu quero ver o Pai, me mostra o Pai. Filipe queria ter uma visão, irmãos, teofânica. Ele queria ver talvez aquela visão do monte, de fogo, de trovão, aquela coisa toda. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, você está tanto tempo comigo, você não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Como você diz, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Cristo é a expressão máxima, a revelação máxima de Deus. E Ele foi nos preparar lugar para que nós pudéssemos estar aonde Ele também está. Em sua oração sacerdotal, no capítulo 17, no verso 20, ele diz assim: Pai, eu não oro só por esses quem? Os discípulos. Eu oro também por aqueles que ainda hão de crer em mim. Ele estava orando por nós. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus orava por nós. Eu oro por aqueles que ainda vão crer em mim, para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Ele ora para que nós fôssemos levados à comunhão com o Pai. Ele ora para que nós fôssemos levados à unidade com o Pai, a comunhão que Ele e o Pai experimentaram antes mesmo da criação do mundo, na eternidade. Na eternidade, Ele e o Pai desfrutavam de uma comunhão, e agora Ele nos leva também a esta comunhão com Ele e com o Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Faz sentido para vocês? O versículo 19... Ou melhor, o versículo 18, ele diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos concidadãos. O que é isso? Essa palavra, ela era usada para alguém que era membro de uma comunidade, morador de um município, ou seja, nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Estrangeiro é alguém proveniente de outra nação. Forasteiro é alguém que vem de fora, é um estranho. Mas em Cristo nós somos agora cidadão, nós temos uma pátria, temos uma cidadania celestial. Nos tornamos membros da família de Deus agora. É engraçado que algumas pessoas, quando elas querem reivindicar algum benefício,
elas dizem assim, eu acho que todo mundo já ouviu essa expressão: eu também sou filho de Deus, eu também mereço, eu também sou filho de Deus. Todo mundo, na hora de ser beneficiado, quer ser filho de Deus. Eu também mereço, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Certa feita Jesus estava em uma casa, viu uma multidão ali e disseram para Jesus: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: aqui está minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade do Pai, ele diz, são meus irmãos. Não é todos que são da família de Deus. Os próprios judeus, quando estavam querendo reivindicar que Deus era o Pai deles, em João no capítulo 8, eles disseram assim: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um Pai que é Deus. Jesus disse o que para eles? Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. E aí ele diz no versículo 47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque vocês não pertencem a Deus. Por isso que vocês não ouvem. Ele diz em João no capítulo 1, aos que o receberam, aos que creram nele, em seu nome, a este deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos não nascidos da vontade da carne, não nascidos da vontade do varão, mas nascidos da vontade de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que foram regenerados, foram aqueles que nasceram de novo, foram aqueles que não foram nascidos da carne, porque o que é nascido da carne está ligado a Adão, mas para ser filho de Deus é necessário nascer de novo. Foi isso que ele disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos disse: como? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus disse: não, Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar e para ver o reino de Deus. Os filhos de Deus, as ovelhas de Deus conhecem a voz do seu pastor. Eles ouvem a voz do seu pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me seguem, e eu as conheço também. Mas ele se volta para os fariseus e diz assim: mas vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não conhecem a minha voz. Então, para ser membro da família de Deus, é necessário crer na pessoa de Cristo Jesus. É necessário crer no Evangelho. É necessário nascer de novo. Ainda que as pessoas queiram ser filha de Deus, mas é necessário nascer de novo. E nós somos membros da família de Deus. Fomos unidos a Deus. Nos tornamos um novo homem. E nós também somos o templo de Deus. Verso 20, ele diz, estou correndo aqui, irmãos. Verso 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós somos templo de Deus. E fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 10, ele diz: conforme a graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, ou melhor, conforme a graça que me foi concedida, como sábio construtor, lancei um alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. O fundamento dos apóstolos é Cristo. O fundamento que foi posto pelos profetas e pelos apóstolos é Cristo, e é sobre este fundamento que a igreja está sendo edificada. Ele diz: veja como cada um edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos, fez uma pergunta:
O que diz os homens a respeito do Filho do Homem? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Jesus disse para os seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem disseste, Simão Barjonas, porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou isso, irmãos. Jesus, ele dá ênfase, ele diz: Pedro, filho de Jonas. Por que ele diz isso? Porque ele está ressaltando a paternidade humana de Pedro, para mostrar que o homem comum, carnal, não pode por si só dizer que Jesus é Senhor. É o Pai que tem que revelar isso. O dia que você declarou que Cristo era o seu Senhor, não se engane, não foi por sua causa, o Pai que te revelou isso. Tal declaração não pode ser dada se não for revelado pelo Pai. Se o Pai não iluminar o nosso coração, você jamais confessará Cristo como Senhor da sua vida. É o Pai que revela isso. E ele diz: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Não é Pedro aqui, é a confissão de Pedro sobre esta pedra. Que pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja está sendo edificada sobre Cristo. Cristo é a pedra fundamental da igreja, a pedra de esquina. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, cujo seu fundamento é o mesmo que foi posto pelos apóstolos e profetas. A igreja, irmãos, as portas do inferno não prevalecem. E aqui, note você que a igreja está no ataque. As portas do inferno. Por que as portas do inferno não vai prevalecer? Porque a igreja está atacando as portas do inferno para saquear o reino das trevas. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. É só você olhar a história da igreja. 2000 anos de história, irmãos. Quanto sofrimento a igreja passou. Pessoas que morreram para que pudéssemos estar aqui hoje. Homens que foram lançados na cova de leões. Homens que serviram de tocha humana no jardim de Nero, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E um dos pais da igreja, Tertuliano, ele disse que o sangue da igreja era semente, que quanto mais os cristãos morriam, mais a igreja crescia. Mas por que a igreja sustentou e conseguiu vencer todos esses embates? Porque Cristo é o fundamento da igreja, o fundamento inabalável, a pedra inabalável, a rocha que não pode ser abalada. E a igreja, a casa que foi edificada sobre esta rocha, pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir o que for, ela vai permanecer intacta porque está firmada na rocha que é Cristo. Não firme a sua casa em homens, não firme a sua casa em fundamentos a qual o apóstolo não deixou, porque ela vai ser destruída. O apóstolo Paulo disse: se alguém pregar um outro evangelho, da qual eu não preguei, seja maldição. Pode até um anjo descer aqui, ele disse. Se um anjo descer e trazer outro evangelho, que não foi o que eu vos preguei, seja anátema, maldito. Mas eu vi um anjo veio aqui, ele falou com a igreja, mas o que ele estava falando? Vamos ver aqui, não está na Bíblia, então é maldição. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. E eu fico com a Bíblia sempre, sempre. Mas ele diz, irmãos, que nós, à medida que nós nos aproximamos da pedra viva, que é Cristo, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós também estamos sendo utilizadas como pedras vivas. Pedro diz isso na sua carta, no capítulo 2, estamos sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Então a igreja, também nós, eu e você, irmão, cada um de vocês é uma pedra. É por isso que o pastor disse aqui no começo, algumas pessoas estão dizendo que ela é o templo de Deus sozinha. Algumas pessoas estão dizendo que é a igreja, mas a Bíblia diz que nós somos pedras. Cada um de você é uma pedra que está sendo usado para a edificação de uma casa espiritual para Deus. Ou seja, uma pedra sozinho não pode ser construída uma casa. Como é que você vai construir uma casa com um tijolo só? Então não dá para ser igreja sozinho. Se você estava cogitando isso, esquece. Não dá. O templo a Bíblia diz que nós somos corpo de Deus, corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem vários membros. Um é o braço, outro é a perna, outro é o olho, outros são os ouvidos. Cristo é o cabeça. Ninguém pode ter o corpo de Cristo sozinho. E nós estamos sendo edificados como templo de Deus, como morada de Deus. Agora, para concluirmos, nós, irmãos, como morada de Deus, como família de Deus, devemos fazer o quê? Refletir a glória de Deus neste mundo. Devemos refletir a imagem de Cristo nesse mundo. Qual é a reação do mundo em relação à igreja? A igreja atual. Lembre de Israel. Israel deveria ser luz para as outras nações. Israel tinha a lei de Deus. Israel tinha as promessas de Deus. As palavras de Deus lhe foram confiadas. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 6, quando Deus entrega a lei para o povo, Moisés disse para o povo, no versículo 6, ele diz assim: se vocês obedecerem os mandamentos de Deus e cumpri-los, os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. E quando eles ouvirem todos esses decretos, eles vão dizer: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês? O mundo tem que olhar para nós e dizer: que povo sábio e inteligente. Olha as leis deles, olha as leis que regem aquele povo, são leis justas. O Deus deles é muito próximo a eles. É essa a reação que o mundo tem que ter. Nós temos que ser luz para esse mundo de trevas. Será que o mundo tem olhado para a igreja atual como um povo distinto? Como um povo sábio e inteligente? Como um povo que manifesta a glória de Deus? Se nós somos família de Deus, como foi falado aqui, se nós somos um novo homem, como foi nos falado aqui, então, irmãos, devemos refletir a imagem de Cristo nesse mundo, amém? Que Deus abençoe a todos. Eu tive que correr bastante. Antes de passar para o pastor, eu quero também parabenizar a igreja batista, né, do Jardim Ibirapuera, pelos 14 anos. Eu faço parte dessa igreja. Eu perguntei para a Letícia, que eu não me recordo, eu sou muito ruim de tempo, mas eu acho que já faz uns 6, 7 anos que eu vou mais ou menos no tempo que eu casei, né? Então eu entrei, eu acho, mais ou menos perto dali. Então desde o momento que eu entrei nessa igreja, eu cresci muito espiritualmente, principalmente porque temos um pastor aqui que é zeloso pela palavra de Deus, e tudo que eu sei hoje é pela graça de Deus manifestada na vida dele, né, que me alcançou também esta graça através da vida dele, e acredito também que tem alcançado todos os nossos irmãos que aqui estão, irmãos que já fizeram parte desta igreja também, que já não estão mais conosco, mas estou muito feliz por esse momento. Passamos por muitas dificuldades, sempre passamos por muitas lutas, mas Deus tem nos sustentado até aqui. E o que eu posso deixar para a igreja é um conselho, né? O mesmo conselho que o escritor aos Hebreus deixou, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 25, ele diz: não deixamos de nos reunirmos
como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Irmãos, eu também quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, agradecer pelo empenho, pela dedicação, pelas orações que os irmãos têm feito em nosso favor. Eu também estou muito alegre por nós estarmos aqui celebrando este culto em agradecimento a Deus pela nossa existência por esses 14 anos e dizer para os irmãos que vocês podem sempre contar comigo para a sua edificação. Eu também quero agradecer ao presbítero Flávio, nosso irmão e amigo que amamos, que veio de Osasco para estar aqui conosco, né? A Teca, também, que nós amamos muito, o Ed, irmãos, que sempre foi uma bênção para nossas vidas, né? E a Amandinha, que a gente está aguardando o retorno dela,